Fala pessoal, tudo bem? Então aqui dando continuidade naquele material que foi disponibilizado para vocês lá no sistema, né, lá na plataforma. Aqui esse vídeo eu estou gravando apenas para fazer um resumo de tudo que foi pedido lá para vocês lerem lá, tá? Então a norma lá está completa, tá? Se vocês quiserem lá, né, abrirem lá na parte de arquivos, né, eu coloco aqui a norma está aqui, tá? Ó, opa, tá? Então é interessante vocês lerem, a norma tem bastante coisa, né? Ó, declarações, aspectos principais, né? E ali eu só vou fazer apenas um resumo dessa norma, tá bom? Então vamos falar um pouco o que é o ISACA, né? A ISACA é uma organização sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 1969 e possui aí o objetivo de liderar, adaptar e garantir a confiança em ambientes digitais, tá bom? Ambientes digitais. Para isso, ela oferece conhecimento como padrões, oferece certificações, network e desenvolvimento na carreira profissionais, tá? Então, o ISACA é essa organização fundada em 1969, tá? Para colocar aí, né, alguns padrões, certificações, network, desenvolvimento na carreira dos profissionais de auditoria, tá? Ela oferece também esses frameworks para gestão de tecnologia da informação e auditoria de sistema, tá bom? Então, dentro daquele documento, lá tem outras normas também, tá? Se vocês quiserem ler, fica à vontade. E aqui a gente vai falar sobre a norma da família aí 1200, tá? Quais são essas normas? A evidência, né? Aqui eu acho que aqui, né? 1201, né? O planejamento de contratação, como que vai ser esse planejamento de contratação? 1202, avaliação de risco no planejamento. 1203, desempenho de supervisão. 1204, materialidade. 1205, evidência. E 1206, o uso do trabalho de outros especialistas quando for necessário, né? A gente vai falar um pouco sobre ele mais à frente. E 1207, que é irregularidades e atos ilegais, tá bom? Então vamos lá. Então a 1201, né? A 1201, que ela fala sobre o quê? O planejamento de contratação, tá? O que ela aborda sobre isso? Ela aborda os itens, né, do planejamento de contratação de uma auditoria de sistema de informação. Ela define os profissionais de auditoria que devem descrever, né, esses itens como, aí ele coloca aí, ó, natureza, objetivos, cronograma, tudo isso tem que ser definido, tá? Requisitos de recursos de contratação, tá? Então, esses itens, o que essa norma aborda, ela fala exatamente sobre isso. Qual é a natureza dessa auditoria, os objetivos dela, qual o cronograma, quais os requisitos e os recursos de contratação, tá? Assim como época de extensão de procedimentos, auditoria para a conclusão da contratação. Alguns aspectos devem ser considerados como, por exemplo, a compreensão da atividade que será auditada, né? Tem que ter aí a compreensão dessa atividade, orientar o procedimento de acordo com as normas e legislações vigentes, considerar se a contratação será interna ou externa. Olha só aquilo que a gente estava comentando lá atrás, né? Considerar que a contratação será interna ou externa. Então, está dentro dessa questão aí do planejamento, tá? Desenvolver um planejamento que garanta que o projeto esteja dentro do tempo e custos adequados, né, dentre outros itens.
Então, esse planejamento, ele prevê toda essa questão aí, né? Essa questão aí da contratação da auditoria, define os profissionais de auditoria, né? A contratação, ela será interna ou externas, né? E os custos adequados, né, sobre o planejamento, né, e a execução aí desse processo de auditoria dentro de uma empresa, né, dentro de um sistema, quanto que ficará. A 1202, avaliação de risco no planejamento. Então, ela vai fazer uma abordagem de avaliação de risco e metodologia de suporte apropriado para o desenvolvimento do plano de auditoria, né? Qual é a avaliação desse risco, qual é a metodologia, o suporte apropriado para o desenvolvimento desse plano. Deve haver uma avaliação de risco, né? Relevante, sendo importante ressaltar. Ele coloca aí, né, a avaliação de risco ao menos uma vez por ano, né? Inclusão de plano estratégico da organização e das iniciativas da gestão de risco na avaliação, projetar e conduzir futuras auditorias, né, nas áreas específicas, priorizar e programar auditorias com base na avaliação de risco e desenvolver aí um plano de resposta tendo como base a avaliação de risco. A 1203, né, o desempenho e supervisão. Então, ela deve garantir todo o trabalho realizado será dentro do escopo e dos prazos combinados, tá? Então, um profissional aí com a função da supervisão para garantir o objetivo de auditoria, a aceitação apenas das tarefas que estejam dentro dos seus conhecimentos e habilidades, bem como conter uma equipe apenas membros que possuem habilidades, né, e experiências que atendam àquelas necessidades, né, que foram contratados, né? Obter evidências suficientes para a elaboração de um relatório conclusivo e todos esses processos e procedimentos utilizados sejam devidamente documentados de modo de realizar um suporte para os resultados e conclusões dessa auditoria, tá? Então, esse aí é o assunto da 1203, desempenho e supervisão. 1204, materialidade, né? É definido os profissionais de auditoria devem considerar alguns fatores como fraquezas ou ausências de controles que possam afetar nas evidências materiais, tá? Deve considerar a relação entre a materialidade e os riscos que ela possa oferecer para um processo de auditoria. Definições de materialidade, quando oferece fornecidas por autoridades e legislativas ou regulamentadoras. Tá? Então, verificar se a avaliação de materialidade e risco de autoria podem variar de termos em tempos, né, de tempos em tempos, dependendo das circunstâncias e alterações do ambiente, né, definindo os controles utilizados são eficazes, determinar que esses controles apresentam uma ou mais deficiências que possam se tornar fraquezas materiais e também são critérios a serem cumpridos por parte do auditor, a fim de garantir a materialidade do processo, tá? Então, essa aí é a 1204, materialidade. Evidência, né? A norma aí 1205, ela vai falar sobre a evidência. Ela propõe que um processo de auditorias ou os profissionais devem obter as evidências adequadas e suficientes para que o trabalho de auditoria atinja os seus resultados esperados durante o processo de auditoria. Né? Então, ele vai pegar aqui, vai coletar ali aquelas evidências, né, adequadas ali e suficientes para que aquele trabalho de auditoria atinja aqueles resultados esperados. Tá?
Essas evidências devem incluir procedimentos descritos, acrescentando os resultados obtidos com elas e os documentos de origem, né? Então, ela deve aí incluir esses procedimentos, né, que foram lá realizados, acrescentando os resultados obtidos com esses procedimentos e os documentos de origem que foram aí analisados, tá? O trabalho do auditor considerar as origens e evidências coletadas e assegurar que as mesmas estarão protegidas contra o acesso e modificação não autorizada, tá? O que serão mantidas mesmo após o fim do trabalho de auditoria, tá? O uso do trabalhos de outros especialistas, né? Então aí essa norma ela fala quando o auditor ele não tem o conhecimento técnico específico necessário para realizar aquela auditoria, né, em determinada área ali, ele tem ali a necessidade de contratação de terceiros, né? Então deverão ser avaliadas as qualificações e competências desse especialista no processo da auditoria, tá? Então aí ele coloca aí também, os profissionais de auditoria serão os responsáveis por determinar se os relatórios emitidos por esses terceiros contratados serão conclusivos para o processo de auditoria, assim como deverão ter acesso a todos os trabalhos, papéis de trabalho, documentos e relatórios dos especialistas terceiros, de modo que tal acesso não crie problemas legais, tá? Então, essa norma aí, 1206, ela fala sobre o uso desses especialistas terceirizados, né? Irregularidades e atos ilegais, a nossa última norma da família 1200, tá? Os profissionais devem considerar o risco de irregularidades e atos ilegais no decorrer da auditoria. Então, ele coloca aqui, ó, devem considerar, tá, gente? Ó, devem considerar o risco de irregularidades e atos ilegais no decorrer da auditoria. Deverão ser documentados e comunicados quaisquer irregularidades de atos ilegais identificados durante o processo de auditoria. Então, quer dizer, aqui ele tem que, deverão ser documentados e comunicados quaisquer atos de irregularidade, tá? Então, ela fala sobre isso, essa norma, tá? Assim como ser considerados os acontecimentos incomuns. Nesse caso, se caso acontecer alguma coisa incomum, deve ser considerado aí, tá? Ou inesperados, né? O que não estava ali esperando que aconteça e aconteceu alguma coisa ali. E que possam indicar um risco de erros materiais, evidências de controles e distorções aí nos dados devido aos atos de irregularidades legais. Então, essa norma aqui é importantíssima, né? Ele deverão ser documentados e comunicados qualquer ato de irregularidade, né? Que fala aí sobre distorções de dados, né? Deficiência de controles, né? E risco de erros aí de materiais, tá bom? Ela continua ainda, né? Deverão ser executados procedimentos para testar se os controles internos são adequados para impedir ou detectar atos ilegais, irregularidades e avaliar se esses erros identificados, deficiências no controle ou alterações no dados podem ser considerados atos ilegais ou irregularidades, né? Então ele deve avaliar aí, ver se tudo isso que aconteceu são atos ilegais ou irregularidades, tá? Após isso, relatar para o responsável pela governança dos atos ilegais e irregularidades encontrados, né, relatar para os responsáveis pela governança os atos ilegais e irregularidades encontrados, mesmo que fora do escopo da auditoria, tá? Então, se você encontrou ali essa irregularidade ou esses atos ilegais, né, mesmo que esteja fora daquele escopo da auditoria que foi planejado, né, deve ser relatado aí aos responsáveis, tá?
todas as comunicações, planejamentos, resultados, avaliações e conclusões relacionadas aos possíveis atos legais ou irregularidades encontradas durante todo o processo de auditoria. Então, essa norma ela fala isso. Se você, mesmo que não esteja dentro do escopo da auditoria, ela seja, se foi constatada em um ato ilegal ou alguma irregularidade, seja relatado aí ao seu competente, né? A pessoa competente que tomar aí as medidas legais, tá bom? Então, gente, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro sobre esse resumo que a gente falou sobre Isaca, sobre a família aí 1200, tá? E se vocês tiverem dúvidas, né, tem o documento que eu postei lá, o documento completo, e vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, tá bom? Abraço, tchau, tchau.